Olá pessoal, bem-vindo aí ao nosso quarto vídeo da disciplina de FTM do ensino de língua portuguesa. Só recapitulando, nós já tivemos nossa aula introdutória, né? Discutimos e fizemos uma reflexão sobre o ensino de língua portuguesa. Vimos o que é método, metodologia, discutimos um pouco do método fônico e do método global. E agora nesse vídeo nós vamos falar sobre o currículo. O currículo ele é muito importante porque ele que norteia a maior parte do nosso trabalho docente. E é importante nós conhecermos como esse currículo ele se estrutura, quais as suas instâncias e o que ele nos exige. Então, vamos começar? Uma pergunta que eu gostaria que você respondesse aí agora nos comentários. Quais são os documentos, resoluções e portarias que norteiam, por exemplo, o ensino de língua portuguesa e na educação básica? E onde seria, na rede federal, qual que é o documento que norteia? Na rede estadual, aí na prefeitura onde você trabalha, na sua escola, existe uma estrutura de currículo ou alguma resolução, algum documento que norteie seu trabalho? A resposta é sim, você já conhece eles. Nós temos como principais a nossa base nacional, né, a nossa BNCC, e aqui para o estado do Pará nós temos o documento curricular do estado do Pará, que é o DCEP. Esses documentos eles definem as habilidades essenciais que o aluno deve adquirir durante a educação básica. E ela faz essa subdivisão ainda segurada na divisão canônica de disciplinas, que é o que a gente passou na nossa escolarização, é mais ou menos o que a gente tem aqui na graduação. Mas atenção, a base ela não é currículo, ela aponta para a construção do currículo. O currículo mesmo nós vamos ter desenhado na nossa instância municipal e dentro da nossa escola. Aí vai depender de cada prefeitura e depender de cada escola. Mas a nível nacional nós temos a BNCC, que é organizada pelo MEC. Essa BNCC ela flexibiliza e dá autonomia para que os estados, através das suas secretarias estaduais de educação, construam o currículo. E aí a gente tem o DCEP. Esses dois documentos eu estou deixando aqui para a gente, tá bom? Pode verificar que está lá no material. É importante a gente ter esse documento baixado na íntegra. E através desses dois documentos é que nós elaboramos o projeto político-pedagógico e curricular da escola ou do município. Aí vai depender aí da organização de cada local. Vocês já leram esses documentos? Estão em posse deles? Porque normalmente, pessoal, esses currículos, eles não definem como trabalhar. O como está mais ligado à questão de método. Eles definem o que trabalhar. Mas é comum que eles deem algumas recomendações e essas recomendações acabam inclinando para algum tipo de método de ensino específico. Por exemplo, o texto da BNCC, quando ela traz essa questão de multiletramento, essa questão de diferenciar alfabetização e letramento, a gente vê que ela tende a privilegiar métodos como o método global. Não que ele proíba que se utilize o método fônico, mas aí ele faz uma discussão, por exemplo, cultural e bicultural. Então acaba permitindo métodos bilíngues. E eu estou deixando essa questão aí para vocês fazerem a leitura e tomarem essas conclusões, porque isso é importante para você ser um professor que tem domínio do que está fazendo, o porquê está fazendo, e quando você for confrontado pelo sistema de ensino sobre o trabalho que você desenvolve, você poder dizer com maestria, com domínio teórico, como é que está sendo seu percurso teórico-metodológico. Então, a BNCC é o documento nacional, nós temos DCEP, que está na estrutura estadual. Provavelmente o município desenvolveu uma estrutura curricular própria ou a sua escola, tá bom?
Então, a gente tem a educação básica e há a cobrança de competências gerais. A maioria de vocês só vai trabalhar com ensino fundamental, né? É, a BNCC quer rediscutir essa questão disciplinar, embora acabe ficando presa nela, mas ela divide em áreas do conhecimento e de componentes curriculares. Nós temos nessa divisão a língua portuguesa dentro da área das linguagens, tá? Então, a língua portuguesa, nos anos iniciais, nos anos finais, ela fica na área das linguagens, tá bom? Dá uma lidinha depois na BNCC para você poder compreender direitinho essa estrutura dela. E leia o DCEP, que é quase que uma cópia da BNCC, mas também se atentem às diretrizes que o seu município ou a sua escola organizaram aí, tá bom? Para o seu trabalho. Muitas prefeituras, gente, elas contratam instituições educacionais para dar formação para vocês, professores, correto? Quando essas instituições elas são contratadas, normalmente elas já chegam com uma estrutura curricular, uma proposta metodológica pronta. Não é uma coisa assim, muito legal de primeira se você já é um professor que tem uma metodologia própria ou que você é mais reflexivo e crítico e não concorde com aquela visão. Se você é um professor novo de carreira, às vezes nunca lecionou na educação básica, talvez aquilo lhe seja até interessante. E é nesse vai e vem de metodologias, discussões metodológicas, que muitas das vezes o professor começa a ter contato com suas primeiras frustrações. Como eu disse para vocês nos outros vídeos, as metodologias elas não são prontas e acabadas e é praticamente impossível você eleger a metodologia, a melhor de todas, a pior de todas, porque em todo momento ou em dados momentos históricos, aquela metodologia foi a definidora do processo de educação. Por isso que eu bato de novo nessa tecla. Tenha domínio teórico metodológico. Não basta só você saber fazer. Você tem que saber fazer e explicar teoricamente como você está fazendo aquele trabalho. Para que no momento do confronto do sistema de ensino dizer para você, você agora tem que fazer dessa maneira, você dizer assim, não, eu vou fazer dessa maneira aqui por causa disso, disso e disso. Vou deixar aqui alguns links, por exemplo, falando de alguns métodos muito específicos. Por exemplo, o método das boquinhas, ou do alfa e beto. O método das boquinhas, que é o próprio site Método das Boquinhas, que é um site que ensina essa metodologia, ensina esse método de ensino baseado na articulação fonoarticulatória. Esse método das boquinhas já ganhou a atenção de várias prefeituras. Então entra nesse site, dá uma olhada, vê o que tu acha. Tem esse Instituto Alfa e Beto, que ele é mais voltado para o método fônico mesmo. Eles têm uns materiais sobre o método fônico bem legais. Inclusive foi um dos sites que eu peguei, um dos e-books de leitura obrigatória. Tem o site aí da Nova Escola, que já é um site mais plural. É um site que consegue dialogar mais com a BNCC. Tem uns materiais muito bacanas. Tem até plano de aula aí para vocês baixarem, para terem um modelo de referência, tá bom? Dê uma olhadinha nesses sites e vê o que vocês podem aproveitar deles. Parte desse slide eu fiz com as ideias da Nova Escola. Eu vou deixar aqui no link do vídeo ou da nossa sala de aula a BNCC e o DCEP. Tenham conhecimento desses dois documentos. É uma leitura assim, obrigatória para a nossa vida docente. Vamos adquirir conhecimento através das fontes primárias. A fonte primária é a leitura e não de fontes secundárias, né? Que é uma pessoa que disse que o sistema funciona desta ou daquela outra forma. Tá? Então, só recapitulando, a BNCC, o DCEP, a maior parte dos documentos curriculares, eles só te mostram o que trabalhar, não como trabalhar. O que trabalhar é conteúdo. Como trabalhar é método.
No máximo, esses currículos eles te induzem a utilizar determinados, aí prestem atenção, determinadas técnicas, né? Por exemplo, as tecnologias digitais de informação e comunicação, às vezes utilizar procedimento X ou Y, deixando essa questão de prática, como ela é dita como a mão na massa, deixar essa mão na massa mais para você, professor. E é isso aí. Qualquer dúvida, digite aí nos comentários do vídeo. Muito obrigado por acompanhar. Já estamos acabando as nossas videoaulas e um ótimo estudo aí para todos e todas.